A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A minha voz está um pouquinho fana, porque eu estava ali derramando lágrimas na presença do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui hoje. Louvar a Deus por nós estarmos aqui hoje. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar junto com vocês. Louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, da pastora Elisete, sua esposa. Elisângela. Pastor Eloílson, pastora Leni, que foram o canal para nós estarmos aqui. A minha esposa, que disse que eu cantei para ela. E vocês viram que meu cântico foram bom, né? Meu cântico é bom, né? Então eu não ameaço cantar para ninguém, que senão pode acontecer um movimento estranho aqui no meio do arraial e eles vão querer me expulsar daqui, né? Pela minha filha Hannah, meu filho que está lá em Jacksonville, eu quero louvar a Deus pela minha família. Eu quero dizer para os irmãos que o pastor não quis dizer a idade, porque na época que eu conheci o pastor Moisés, a barba dele, eu não sei se eu acho que nem tinha. Não tinha barba. Ele rodava ali em Boston pregando para lá e para cá e eu ouvindo. Aprendi com o vosso pastor também, ouvindo muitas mensagens dele pregadas lá. Acompanhei o ministério dele lá. Sei a razão pelo qual ele veio para cá, mandado por Deus. E fico feliz, porque Jesus, ele, quando foi ensinar os seus discípulos, ele disse para os seus discípulos: vocês, para você conhecerem a árvore, vocês têm que olhar para o fruto. Vocês não olham para a árvore em si, se ela está bonita, se ela está vistosa. Você olha para o fruto dela. Se o fruto dela é bom, significa que a árvore é boa. Independente da situação da árvore. Independente de como está aquela árvore. O fruto que vai determinar o que ela é. E eu vendo vocês aqui hoje, eu posso dizer que o fruto é bom. O fruto é bom, pastor Moisés. Que Deus continue abençoando o Senhor, a sua esposa, ao ministério, aos obreiros. Muito obrigado pelo privilégio de eu poder estar aqui. Eu não é chavão de pregador, mas eu poderia exatamente fechar a minha Bíblia e ir embora para casa, que eu já estou satisfeito. Eu acho que não precisava nem de pregar, ainda mais num culto missionário. Mas aprove a Deus que me deu esta oportunidade e eu, louco, aceitei e agora estou aqui. Já tem alguns anos que eu venho acompanhando. Vocês já vão sentar, tá? Não vou deixar vocês aí morrendo em pé, não. O pastor Eloílson, de missões ali na África. Eu já fui 2 vezes. A minha esposa deve ter ido 6 vezes, 7 vezes. A Hannah, como o pastor profetizou, que é missionária, já foi 2 vezes. E o meu filho, Isaac, que tem 16 anos, foi 1 vez o ano passado. Se você tiver uma oportunidade de ir, eu aconselho que você vá, para que você veja como é o campo missionário, como funciona o campo missionário. Vamos abrir a Bíblia, então, para eu poder deixar vocês sentar, em Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. Você vai ler e vai falar: mas pastor, o que isso tem a ver com missão? Marcos, capítulo de número 16. Vocês viram que o meu é Marcos, porque eu sou carioca, tá, irmãos? Casado com uma mineira, abençoado. Versículo de número 14. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 14. Quantos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes ao rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditavam nos que os tinham visto já ressuscitado. Versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
Pegarão em serpentes quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Pode assentar. Eu vou ser bem rápido com a minha mensagem hoje. Jesus, ele foi até citado pelo nosso pastor aqui, pastor Moisés. O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós, ele se entregou 100%, ele foi o primeiro missionário, o maior missionário, sem dúvida nenhuma, que nós podemos tirar exemplos. Eu quero também louvar a Deus pela vida do nosso irmão que nós fomos visitar ontem lá, irmão Renato, nosso irmão lá, campeão mundial lá lá do Texas, nós conhecemos ontem também. Tem um testemunho tremendo, pastor Moisés, depois o senhor senta com ele e ouve o testemunho dele também. É crente o irmão ali, é benção. Jesus entregou a sua vida, e todos nós sabemos disso, não é novidade para nós como igreja. Ofereceu-se a si mesmo por causa de mim, por causa de você e por causa dos nossos pecados. Ele veio aqui à terra, a Bíblia diz que ele deixou o que ele tinha nos céus. Ele não fez questão, ou seja, ele abandonou, ele largou o que estava lá no céu para poder vir aqui, se encarnar, se humilhar, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui sentados, para que eu e você pudéssemos levantar as nossas mãos e dizer que somos salvos, para que eu e você pudéssemos dizer que temos um lugar nos céus. A Bíblia, ela diz que ele, na sua caminhada aqui na terra, ele começa a chamar algumas pessoas. Ele começa a pedir a Deus a direção, e toda vez que ele ora, toda vez que ele busca, Deus dá para ele uma pessoa e ele vai chamando. Ele começa por João, chama seu irmão, depois ele chama Pedro, depois ele vai chamando todos aqueles que vão seguindo. E aquelas pessoas que estão seguindo a Jesus, automaticamente nós chamamos eles de seus discípulos. Ora, Deus, Jesus, ele estava ensinando a eles como era viver aqui na terra, mas com seu pensamento, com a sua alma e com seu espírito ligado aos céus. Aqueles homens que estavam com Jesus foram especificamente separados para que Jesus os discipulassem para uma obra que eles iriam fazer ainda. Então, os 3 anos e meio que Jesus passou aqui na terra foram de ensinamentos para aqueles homens. O versículo que nós acabamos de ler, do capítulo de número 16 de Marcos, é como se fosse uma formatura. Jesus está nos últimos minutos da sua vida aqui na terra. Já havia passado 3 anos e um pouquinho, e ele já estava no período da sua despedida. Se os irmãos depois em casa estudarem e lerem os capítulos anteriores, vai ver que uns 3 capítulos antes ele começa a falar do que ia acontecer com ele na cruz do Calvário para os seus discípulos. E os seus discípulos começam a se preocupar com aquilo. E ele começa a falar: não se preocupe. Está escrito que o Filho do Homem vai morrer, vai padecer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E a Bíblia diz que os discípulos não entendiam direito o que ele estava falando, porque apesar de eles estarem do lado de Jesus, eles ainda não tinham discernimento. Mas Jesus estava com toda a paciência ali do lado dos seus discípulos. E quando ele chega no capítulo 16, Jesus já havia morrido e ressuscitado no capítulo 16. E a Bíblia diz que ele aparece para Maria Madalena, a primeira vez que ele aparece para alguém.
E ele diz para ela: olha, vai, fala para os meus discípulos e fala para Pedro que eu ressuscitei. Ela sai correndo de onde ela está e corre aonde estão os discípulos. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam trancados num lugar com medo dos judeus, porque o seu líder, o seu mentor, havia morrido, e eles estavam com medo de que os judeus pegassem ele e fizessem a mesma coisa que fizeram com Jesus. Daí então Jesus vai aparecer para mais 2 homens a caminho de Emaús. São 2 discípulos que já haviam desistido e começaram a voltar para trás. Eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus, até o momento em que viram Jesus ser crucificado. Mas após a crucificação, eles desistiram da caminhada e voltaram para trás. Mas Jesus, pela sua misericórdia e pela sua graça, aparece a esses 2 discípulos para mostrar para eles que quem pega no arado não pode voltar para trás. Eu acho que você não entendeu o que eu disse, eu estou falando de você. Jesus pega e aparece para os seus 2 discípulos que estavam desanimados, desencorajados, descrentes, e aparece para eles para dizer: ei, você passou 3 anos comigo e você acha que você estava perdendo tempo, mas eu quero te dizer, você não está perdendo tempo comigo, você está ganhando, e eu vim aqui para dizer para você: volta para trás, volta para a igreja, volta para o primeiro amor, volta para o teu lugar, que eu vim aqui para te buscar. Jesus aparece para os 2 discípulos de Emaús, e vocês sabem da história. Eles conversam com Jesus, fazem um diálogo com ele, andam com ele, caminham com ele, convidam ele para entrar para dentro de casa e não sabem quem é o Jesus. Até o momento em que Jesus pega o pão e dá graças a Deus. A Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles falam assim: mas não ardia no nosso coração quando ele começava a falar conosco? Quando nós estávamos andando junto do lado dele, ele falando com a gente, contando a história dele, aquilo não estava ardendo dentro de nós? Meu Deus do céu! Não é isso que arde no seu coração? Essa chama que está dentro do seu coração aí, você acha que o diabo ia colocar alguma chama no seu coração para você adorar e servir a Deus? Não, não, meu querido. É Deus que está dizendo que tem um negócio contigo. É Deus que está falando para você que você veio aqui hoje, é parado pelo Espírito Santo, porque Ele tem uma obra na tua vida. Deus poderia ter chamado qualquer um dessa cidade para estar aqui hoje, mas Deus chamou você para entrar dentro desse ambiente que está cheio da glória de Deus. A Bíblia diz que Maria entra e fala para os seus discípulos que estão atemorizados. A Bíblia vai dizer que eles não acreditam nela. Aí chega agora os 2 discípulos, voltando para trás e dizendo para eles, eu conjecturando, não está escrito, mas penso eu, que eles chegam todo alegres, eufóricos, dizendo: vocês não sabem o que aconteceu comigo, vocês não sabem, vocês sabem sim, que eu murmurei dizendo, esse Jesus agora morreu, não vai voltar. Vocês sabem que eu falei para vocês, estou indo embora para casa, vou voltar para trás. Vocês sabem o que eu disse antes, mas agora eu vim aqui dizer para vocês, eu vi ele está vivo, ele ressuscitou, e ele entrou dentro da minha casa. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo com o testemunho dos 2, os discípulos não creram. Aí o próprio Jesus, na hora da descrença daqueles todos os discípulos, entra no ambiente e ele diz: paz seja convosco. Qual o problema que está acontecendo aqui? Eu mandei 2 para testemunhar, vocês não acreditam, então veio eu mesmo. Faz o seguinte,
coloca a mão aqui nas minhas mãos. Toca aqui. Coloca a mão aqui nos meus pés. Vê se sou eu mesmo. E a Bíblia diz que eles começaram a ficar espantados. Não, isso é um espírito. Não creram. Isso é um espírito. Ele falou, vocês ainda não estão acreditando? Tem alguma coisa para comer aqui? Tem peixe, que lá só tinha peixe na época, né? Parecia na África. Então me dá o peixe. Ele comeu o peixe. Ele disse para os seus discípulos, você acha que alguém que tem espírito pode comer? Pode se alimentar desta forma? Foi ali naquele momento que a Bíblia diz que Tomé estava ali. Aí agora o que me impressiona, irmão, é o versículo que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que quando ele entra num ambiente de discípulos incrédulos, que andaram 3 anos e meio com ele, vendo os milagres, todas as coisas que Jesus fez, e depois no final não acreditaram na ressurreição dele, Jesus olhou para eles e diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Não, peraí, calma aí, Jesus está ficando louco? Você não está entendendo? Eu não estou crendo na ressurreição do Senhor. E o Senhor vai enviar a mim para pregar a sua palavra? Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz, é você que não está entendendo. Nós passamos 3 anos e meio juntos. E isso que está acontecendo aqui é para que você entenda que para você ser um missionário, que para você ser um pregador da minha palavra, para você ser um mensageiro, eu não preciso da sua incredulidade, ou seja, eu não preciso da sua capacidade física e intelectual, é você que precisa de mim. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, eu vou te enviar, não por causa da sua capacidade que você tem, eu vou te enviar porque eu sou o Senhor e sou o Deus Salvador. É por isso que ele diz, ele fala assim, ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho, porque se ele manda eles sem a experiência da ressurreição, eles iam pregar outro Evangelho, mas como Jesus deu a experiência para eles, eles saíram de lá para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que muitas das vezes quando Deus olha para nós, nós estamos tristes às vezes, o caminhar que nós estamos com Jesus, estamos decepcionados, nós estamos às vezes carregados, e o diabo vem soprando no nosso ouvido e fala para nós, você não tem um ministério, você não canta, você não prega, aonde você vai ninguém te dá valor, você é um Zé Ninguém. Mas Jesus lá do alto está dizendo, se ela soubesse o que eu penso dele, o que eu penso dela, ela parava de olhar o que os outros falam e começava a estudar a minha palavra para aprender o que eu digo sobre ela, porque a minha palavra diz que os meus pensamentos não são os teus pensamentos. O que eu tenho preparado para você é muito maior do que o que você pensa e o que os outros falam de você. Eu tenho um projeto para você que nem os homens possam entender, mas se você confiar em mim e colocar a sua vida na minha presença, eu te envio, te uso, mesmo as pessoas pensando que você não vai fazer, eu faço, porque é o meu Evangelho que vai ser pregado. Eu tenho poucos minutos mais. Daqui, irmãos, eu aprendo uma coisa. O mundo em que nós estamos vivendo hoje está de cabeça para baixo. Está se cumprindo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo a igreja está sofrendo porque estão passando pseudos pregadores que estão pregando algo que não se chama de evangelho. Pode chamar de qualquer outra coisa, mas não de evangelho. Por quê, pastor?
Porque quando Jesus passou aqui na terra, Ele deixou alguns sinais do seu evangelho que precisam ser incorporados no evangelho que nós pregamos. E é simplesmente sobre isso que eu ia falar hoje, ou que estou falando. Existe um evangelho que está sendo pregado lá fora que não condiz com o evangelho que eu, pastor Moisés, todos os pastores aqui de algum tempinho atrás aprendemos. É por isso que nós surramos, pregamos na igreja, falamos, e as pessoas que falam lá fora parecem que têm mais valor do que nós falamos aqui dentro. Porque o evangelho, eles amaciaram a coisa de forma que você pode vir do jeito que está e continuar da maneira que quer. Enquanto que o evangelho que nós pregamos e que nós vivemos, você vem do jeito que está, mas você sai diferente daqui. Você vem da forma que você quiser, vestido, falando do jeito que você quer, mas aqui Deus vai tocar brasa na sua língua, na sua roupa, e você sai diferente na presença de Deus. Então Jesus deixa alguns sinais para nós. Ele coloca aqui, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar em Coríntios, em Coríntios, ele vai falar que por causa do falso evangelho, da aceitação do falso evangelho, eles estão sofrendo. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, número 11, 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então o apóstolo Paulo já estava ensinando. Se alguém chegar aqui para vocês e pregar uma coisa que o vosso pastor, que o vosso líder não está pregando, ele não precisa falar que está errado. Você, com discernimento de Deus no Espírito Santo, já vai saber. Isso é outro evangelho. Isso é um outro Jesus. E outra coisa, isso é um outro Espírito. E por causa disso, estamos sofrendo. A igreja está sofrendo. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não vou nem perguntar no culto de ensino quantas pessoas vêm no culto, porque não queremos aprender, nós queremos fogo, nós queremos unção, e é bom, eu não sou contra isso, eu sou pentecostal também, por favor. Mas existe um balanço. Nós temos que ser cheios de Deus, mas com conhecimento e graça, ao ponto de Deus nos dar o discernimento de que quando vier um espírito que não é o Espírito de Deus, eu e você, não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, não precisa ser bispo, você, irmão, que está sentado aí, um crente, com fé em Deus, Deus te deu um poder, Deus te deu legalidade bíblica para você estender a sua mão, expulsar o demônio e tirar ele da onde ele estiver. Não precisa ligar para o pastor. Deus te deu autoridade para você ser um representante do reino aonde você colocar os seus pés. Seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar que você for, você é um representante dos céus e não se esqueça disso. Você é um missionário aonde você colocar os seus pés. Sabe o que eu acho muito interessante? A gente se compadece, a gente fica triste quando vê as imagens das pessoas na África. Eu fui lá. Quando a gente vê os meninos, quando a gente vê a situação das pessoas, até hoje, até mesmo no Brasil, a gente pega, enfia a mão no bolso, dá o dinheiro, a gente fala, meu Deus, a gente ora, a gente fala, Senhor, salva, ajuda aquele povo, ajuda o pastor Eloísio, ajuda o pastor Moisés, para que possa alcançar aquele povo. Aí a gente fica aquela comoção toda.
Mas na verdade nós mesmos esquecemos que nós temos que dar o testemunho aonde nós pisamos. Pastor, o que você quer dizer com isso? É mais fácil eu fazer a obra lá onde ninguém está me vendo do que eu fazer aqui onde eu tenho alguém olhando. E sabe quem está olhando para mim e para você? Pastor, então o senhor quer dizer que eu sou perfeito, tem que ser perfeito? Não, o texto que nós lemos, os discípulos eram incrédulos. Não é de você, é dele. Não é esforço meu, ele já fez todo o esforço. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar, eu tenho que me entregar, eu tenho que me colocar à disposição, eu tenho que chegar no altar dele e dizer: Deus, se o Senhor tem algo para fazer na vida de um homem, como eu fiz um dia, eu disse: Deus, eu sei que tem muita gente capacitada para pregar, para falar, para fazer a tua obra. E o que o Senhor quer fazer comigo? Não sou um Zé Ninguém, que ninguém dá nem aí nada para mim. Vim lá do Rio de Janeiro, da cidade que se eu falar um nome parece um palavrão. Ninguém nem vai querer ir naquele lugar. Por que o Senhor quer fazer isso comigo? E Jesus disse para mim: você não sabe o que eu posso fazer com uma pessoa que se coloca na minha presença. Eu estou falando para você hoje. Você não sabe o que Deus pode fazer através de você. Você que está aqui nesta igreja e que o seu coração arde quando você vê banco vazio e você fica orando a Deus e dizendo: Deus, enche esse banco, enche essa igreja. Sabe o que Deus está colocando em você? Um arder no seu coração para que você comece a fazer a obra hoje. Para que você não espere na liderança nem no pastor e você fala: eu não vou esperar no meu pastor, eu vou fazer porque é para a glória de Deus. E aí a partir daí você vai começar, Deus vai começar a operar no seu coração e vai te dar uma chama, e você vai começar a ter sede de alma e não só de água. Você vai começar a falar: Deus, eu preciso de uma alma, eu preciso ganhar uma alma, eu preciso ganhar uma alma, eu preciso ganhar uma alma. E aquilo vai ser tão intenso no seu coração que você não vai aguentar, irmão, enquanto Deus não te der uma alma. Verdade. E nós estamos precisando de pessoas assim. Deus ainda está falando, a voz ainda continua soando. Pastor, que voz é essa? A voz lá de Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você acha que Jesus falou isso, Deus falou isso por causa da incapacidade dele? Não, senhores. Se os irmãos lembram, Isaías era um homem impuro, de impuros lábios. E Deus tocou nas línguas dele e transformou em um profeta. Sabe o que Deus pode fazer por você neste momento? Deus não está olhando para a sua incapacidade. Deus está olhando para você e dizendo: se ele ou ela se colocar na minha presença, eu posso fazer. A minha voz ainda está soando. Eu não sei se você está ouvindo no seu espírito, mas Ele está dizendo: a minha voz ainda está soando. Ainda tem muita gente para ser conquistada através de você. Ainda tem muita alma para chegar aqui e ser curada nesta igreja, nesses bancos, através de você. Ainda tem muito adolescente, ainda tem muitos jovens para poder fazer parte deste grupo através de você. Você é o canal que Deus vai usar nesta geração. Você é o homem e a mulher que Deus vai levantar neste meio. Você estava cultuando a Deus aqui durante todo este momento, dizendo: Deus, eu tenho brasa para queimar. E Deus está dizendo: e eu quero queimar essa brasa. Eu quero usar você como tocha. Coloque-se de pé, por favor. Feche os seus olhos. A voz está clamando. Eu vou encerrar com isso. João Batista. João Batista, vocês sabem que o ministério dele foi no deserto.
Deus usou aquele homem de tal maneira que foram questionar a ele: João Batista, nós precisamos saber, o Senhor prega de uma maneira tão diferente, com uma autoridade tão grande. Quem é o Senhor, na verdade? Ele falou: eu não sou Elias. Quem eu sou? Ele voltou lá em Isaías, capítulo de número 40, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não disse que era o que clama, ele disse que ele era a voz. Sabe o que Deus está precisando hoje, nesses últimos dias? De uma voz. De uma voz. Porque Ele já está clamando, mas Ele precisa da sua voz. Feche os seus olhos. Você tem coragem de entregar a sua voz para Ele? Você tem coragem de dizer para Ele: Deus, com todos os meus defeitos, Deus não está olhando a sua capacidade, por favor, Ele não está olhando os seus defeitos, Ele quer saber se você tem coragem de entregar a sua voz e dizer: Deus, eu faço. Ah, mas eu sou um adolescente muito assim, me chamam de rebeliado. Não interessa, Deus não está olhando isso. O apóstolo Paulo, ele não era apóstolo antes. Ele era um homem que matava cristãos. E quando ele se entregou a Jesus, ele transformou-se num dos maiores missionários. Deus pode fazer em você aquilo que ninguém acredita que você pode ser um dia. Eu vou orar, porque eu preciso devolver o microfone. Se você fizer essa oração comigo, eu quero que você levante a sua mão. Se você fizer, por favor, não quero constrangir e não quero falar nada com ninguém. Fica quietinho, não precisa levantar a mão, não. Baixado, porque eu quero que você fale consciente com Deus, porque não é comigo, é com Deus. Porque o que você vai falar aqui hoje vai determinar o seu futuro. Vai determinar o futuro da igreja no sentido de quantos membros vão vir aqui. Você vai gerar 1000, vai gerar 100, se você entregar a sua voz à mão de Deus. Feche os seus olhos, recline a sua cabeça. Deus, aqui está, Senhor, o teu povo. Eu preguei a tua palavra. Eu sei que o Senhor, ó Pai, pode fazer muito mais do que o que nós pedimos e pensamos. O Senhor só precisa de uma voz aqui nessa cidade. Ela já está sendo feita através do pastor Moisés, mas Ele precisa de pessoas também. E elas estão aqui, Senhor, porque se não fosse esses, eles não estariam aqui. O Senhor teria levantado outros, mas são esses aqui. Aquele que está aqui dentro hoje dizendo: será mesmo que Deus pode fazer? É você mesmo, Deus pode fazer, se você entregar para Ele a sua voz. Deus, se tiver alguém aqui nesta noite que pode levantar a mão e se render aos teus pés para ser usado como uma voz nessa geração, eu quero te pedir que o Senhor derrame do seu poder sobre esta pessoa. Será que tem alguém aqui que pode dar a sua voz para Deus? Levanta a sua mão se for você. Será que tem alguém aqui que pode dar a sua voz para Deus usar? Levante a sua mão. Pastor Moisés, por favor, se aproxime aqui. Mantenha a sua mão levantada. Se é você esta alma que Deus vai usar e que Deus pode contar nesta geração, mantenha a sua mão levantada. Eu vou passar para o pastor Moisés, para que ele veja. Não é porque é para mim voltar aqui depois, é para que ele possa contemplar você e falar assim: eu conto com você para fazer esta obra. Mantenha sua mão levantada. Deus, olha aí. Espírito Santo, olha aí. Tem muitos aqui, ó Pai, que na sua capacidade normal não tem condições. Alguns nem financeiramente conseguem nem sair daqui. Mas através do teu Espírito, o Senhor pode levar aos 4 cantos dessa terra para levar a tua palavra. Olha aí, Senhor, cada um deles.
Não é comigo, Deus, é com teu Espírito que eles estão fazendo este selo, esta aliança. Para esta obra, Senhor, do dia de hoje, desta geração, pode contar conosco, Deus, porque nós estamos aqui para levantar a bandeira do teu Evangelho. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Deus vai levantar a sua vida como missionário. Deus vai levantar você como uma missionária. Deus vai levantar você como um pregador. Deus já está colocando... Ai. Caiu uma revelação de Deus aqui agora. Deus já está colocando na cabeça de alguns aqui um rolo e está dizendo: come, porque eu vou te revelar. Deus vai levantar você com autoridade. Os demônios já estão preocupados. O inferno tinha feito uma reunião, mas eles já estão preocupados, porque Deus entrou primeiro, chegou primeiro, a palavra chegou primeiro. Eu já vejo o seu coração ardendo. É Deus dizendo: estou confirmando o chamado. Vai adorando Jesus, vai adorando a Jesus, porque tem glória de Deus caindo aqui nesse lugar, caindo sobre a sua vida. Alguém disse assim: eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Moisés disse: Senhor, a minha língua é pesada. Deus não está perguntando se você sabe, se você não sabe. Deus está falando assim: eu vou te usar. Deus vai te usar para confundir. Deus vai te usar para exaltar o nome dele. Vai recebendo aí, gente. Hoje é uma noite missionária que Deus está chamando missionários da última hora. Seu coração está ardendo. Você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Alguém está dizendo: não precisa falar mais, papai, porque eu já entendi a tua voz. Deus está marcando com fogo, hein? Deus está selando aqui com o selo celestial, viu, pastor Fabiano? Deus está selando aqui com o selo do céu. Eu estou vendo, está descendo azeite quente, está descendo azeite quente, está descendo azeite quente, está descendo azeite quente. Deus já deu ordem aos anjos dele para estar do seu lado. Você não vai sozinho. Eu estou vendo alguém aqui sendo revestido com a couraça da justiça, hein? Deus está revestindo alguém aqui nessa noite. A palavra da vitória já foi colocada nos teus lábios, a palavra de vida já foi colocada na tua boca. O Senhor está dizendo assim: abre a tua boca que eu vou encher. Comece. Eu vou convidar aqui o grupo de louvor que se aproxime, porque está caindo glória de Deus aqui nessa noite. Deus está selando o seu coração, e eu vou dizer o que o Espírito Santo falou comigo. Se o seu coração está incendiado por Deus, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui, e eu quero orar por você, e Deus vai confirmar o teu chamado. Deus vai confirmar o teu chamado. Sai do seu lugar, vem, dá um passo de fé. Olha aí, já tem gente vindo aí, ó, meu Deus do céu. Eu queria cantar, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu. A glória de Deus está te atraindo para o altar. A glória de Deus está te atraindo para o altar. A glória de Deus está te atraindo para o altar. Vai adorando. Deus está chamando o missionário aqui, gente. Oh, meu Deus, eu vou dizer uma coisa aqui, viu? O Senhor está dizendo assim: